Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvânia Magalhães. Estou aqui para nós falarmos de genética humana. Na verdade, nós vamos ter algumas aulas para compor um cursozinho básico de introdução à genética. E nesse curso básico de introdução à genética, nós vamos ter a oportunidade de rever termos e conceitos importantes para a genética, para melhorar a compreensão acerca dessa área, que é uma área que a gente percebe, trabalhando e convivendo diariamente com vocês, com os alunos, uma certa dificuldade, né? Então, o aluno ele apresenta uma dificuldade relacionada à compreensão e resolução de situações, problemas, de atividades dentro dessa área. Por quê? Porque às vezes, além do conhecimento da matemática que é necessário, ele tem que fixar muitos termos, e esses termos eles são extremamente importantes para a montagem da resolução, para a montagem do problema e para a resolução dele, tá? Então, pensando nessa situação, pensando nessa dificuldade, nós resolvemos então, diante da oportunidade de estarmos remotamente em contato com vocês, de fazer esse curso para tirar dúvidas, para reforçar conceitos relevantes para a compreensão dessa genética e para que vocês tenham, mais facilidade de lidar com essas questões. Então, vai ser um curso básico, um curso de poucas aulas, mas que vocês, ao longo do que nós formos abordando, vocês tenham curiosidade de ir lá, de buscar, de pesquisar e de se aprofundar nessas questões para facilitar, né? O Enem está aí, o Enem vocês estão fazendo constantemente, ou quem não fez ainda vai fazer, ou quem fez e que não conseguiu o resultado que desejava vai continuar fazendo. Então é importante que vocês tirem as dúvidas. Talvez tenha continuidade, a gente vá se aprofundando, ao longo dos tempos a respeito dessa temática genética humana. Então a gente está vivendo uma situação hoje bem complexa, né? Nós estamos aí numa situação de pandemia e quem está atento para o que está ocorrendo, muito tem ouvido falar a respeito dessa área, mesmo que de forma implícita, né? Falando de vírus, de manipulação do material genético desse vírus, de conhecimento do material genético desse vírus, para que a partir desse conhecimento seja produzido um fármaco, que no caso a vacina, na tentativa de frear toda essa situação, na tentativa de salvar vidas. Então, aqui nessa tela, vocês podem observar que eu coloquei uma montagem com olhos, e vocês já devem, como curiosos, ter ter analisado quem está próximo de si, ou pai e mãe, e se questionar a respeito, por que será que eu sou assim, né? Por que meu cabelo é enrolado, não é liso? Né? Por que meu cabelo é escuro, não é claro? Por que meu cabelo não é escuro e é claro? Então esses questionamentos eles devem surgir. E aí a gente observa aqui nessa tela, nessa montagem que eu fiz com olhos, uma variação grande de cor de olho, né? Olha aí a quantidade. Eu gostaria de ter, por exemplo, o meu meio amendoado, mas infelizmente não sou eu, né? São as minhas unidades, chamadas de genes, que produziram essas características no meu corpo, no meu organismo. Então, a gente se questiona o tempo todo, né? O que será que tem aí que produz isso? Por que eu sou assim? Minha mãe tinha olho claro, mas eu não tenho olho claro. Meu pai tinha olho escuro, eu tenho olho escuro. Então será que eu só puxei para o meu pai e não puxei para minha mãe? Então isso sempre surge. E a gente vai ter a oportunidade de, ao longo dessas conversas que nós teremos, de estar esclarecendo essas situações, de estar esclarecendo quem é que é responsável
no meu organismo por produzir esse caráter, cor do olho, tipo do cabelo, né? Estrutura do cabelo, tamanho, estatura, formato do nariz, da sobrancelha. Então, isso que a gente vai discutir basicamente. Tá? E para iniciar, então, a gente vai ver aqui um pouco sobre o que é a genética. O que é a genética? Eu ouço muito falar disso, o tempo todo está aí na mídia, ainda mais na situação em que nós vivenciamos hoje. Então, a genética ela é uma ciência que estuda o nosso material genético, a forma como ele se comporta, né, produzindo essas características, e como que essas características são passadas de pais para os filhos, de geração em geração. Então, a genética é a ciência dos genes, é a ciência da hereditariedade, da variação desses caráteres no organismo. A genética ela é o ramo da biologia que estuda, que se preocupa, né, em explicar como que se transmitem essas características biológicas dos pais para os filhos e ao longo dessas gerações. Tá? Nós sabemos hoje, a partir de estudos, muitos estudos, né? Então olha aí a importância da pesquisa científica, da ciência, para que nós tenhamos o conhecimento, ou vários conhecimentos a respeito acerca de nós mesmos. Então, hoje nós sabemos que as nossas informações genéticas, né, a nossa receita, ela está numa molécula, uma molécula orgânica, lá no interior do núcleo das nossas células, chamada DNA. Então, essa molécula chamada de DNA, ou essas moléculas, que são mais, né, elas detêm a nossa receita, as nossas informações. É lá que está tudo a nosso respeito, a cor do nosso cabelo, a estrutura do nosso cabelo, nosso tipo sanguíneo e assim por diante. Então, essa informação genética ela está nesse componente químico orgânico da célula chamado de DNA. Né? Aqui do lado a gente vê um modelo da molécula de DNA. Nessas moléculas de DNA existem pedaços que trabalham para produzir determinado caráter. Né? Então, nessa molécula existem segmentos, sequências específicas, e essas sequências, esses segmentos vão ser denominados genes, e essas estruturas, essas unidades chamadas de genes, elas vão ser responsáveis por codificar, produzir uma determinada substância, um determinado componente orgânico chamado proteína. E essa proteína, então, é que vai influenciar na característica. É ela que vai, né, trabalhar para produzir a característica física ou funcional que nós vamos apresentar. Característica física ou funcional do organismo. Então, olha a responsabilidade, né? Olha quão tão importante é o estudo da genética. E aí vocês devem se perguntar, tá, hoje nós sabemos, a partir de muito estudo dentro dessa área da ciência, hoje nós sabemos desse fato, mas e no passado? Se sabia? Não, no passado ninguém sabia que nem que existia o DNA e nem que o DNA era responsável por conter essas informações que nós chamamos de informação genética, as informações que passam de pais para os filhos. Então, como é que era? Então, para vocês terem uma ideia, nós não vamos falar aqui muito a respeito disso, nós não vamos nos aprofundar, mas só que para que vocês tenham uma ideia, no passado, né, quando não tinha-se muita tecnologia, né, os estudos eram baseados basicamente na observação, né, nas conclusões. Então, para vocês terem uma ideia, imaginava-se que dentro da célula sexual, do gameta, existiam pequenas miniaturas de nós mesmos. Pequena miniatura do homem e da mulher,
né, esse pequeno homem ou essa pequena mulher que ali se encontrava ia se desenvolver lá dentro do organismo da mãe, ia crescer, né, até um determinado momento, e depois continuando extracorporeamente esse desenvolvimento. Então, olha que absurdo, já pensou? Um pequeno ser ali dentro. Então, imaginou o tamanho desse ser? Né? Hoje nós sabemos que essa célula ela é microscópica. Então, por aí a gente imagina o tamanho desse pequeno ser, dessa pequena mulher, ou essa cópiazinha que ali estava. Então, para vocês terem uma ideia. Hoje nós temos muito mais informação, a ciência evoluiu muito, apareceram equipamentos, né, que deram a possibilidade de observar melhor algumas coisas que o nosso olho, né, esse órgão tão importante, não tinha capacidade de observar. E aí, com o advento do microscópio, muita coisa mudou, muito se evoluiu a respeito da ciência dentro dessa área. Então, a genética, ela também é muito importante para partir do estudo, de estudos mais detalhados do material genético, fazer um diagnóstico e prevenção e tratamento de muitas doenças. E tem muito se falado a respeito do câncer, é uma delas, né? Hoje nós sabemos que o câncer, ele a maior parte deles tem um fundo genético, que são transmitidos, né? Então, se a minha avó teve, a minha mãe teve, a chance, né, de eu desenvolver, isso eu estou falando hipoteticamente, é muito grande. Então, fazendo um estudo genético, uma análise desse material, é possível se detectar e futuramente prevenir. Então, existem casos aí que a gente sabe de pessoas que fizeram isso, de repente constatou-se a possibilidade de desenvolver um câncer de mama e resolveu tirar a mama, fazer mastectomia total, para prevenir futuramente, né, o não surgimento desse câncer. Então, é importante dentro da ciência, dentro da medicina, o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, genéticas ou não, né? E aí a gente tem várias sub-áreas aí dentro que vocês podem ler mais a respeito, se aprofundar. Ela é importante para a indústria, por exemplo, no desenvolvimento de fármacos, de acordo com o perfil genético do organismo. Um exemplo é o que a gente vê hoje, né? Um estudo que aconteceu sobre o coronavírus, o estudo do material genético dele, da forma como ele age para ter possibilidade de se produzir a vacina para tentar nos proteger desse vírus tão letal. Então, nós vamos, na próxima aula, dar continuidade, falar um pouco mais da importância da genética e continuar aí com o objetivo maior do nosso curso, que é de ter um conhecimento mais detalhado dos termos e nos apropriarmos dos estudos iniciais a respeito da genética humana, tá bom? Então, até lá, façam uma leitura do material que vai estar disponível para vocês e se aprofundem, procurando pesquisar mais a respeito do tema genética, tá bom? Até lá, pessoal!